minhas amadas irmãs, tudo bem com cada uma de vocês? Eu espero que sim. Hoje eu queria estar compartilhando com vocês uma pequena reflexão que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias e falar para vocês que se vocês têm estado com a alma abatida, angustiada, eu quero deixar para vocês aqui um texto bíblico que fala muito sobre isso. O texto bíblico se encontra lá em Salmo 43, no versículo 5. Vamos ler? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Deus e meu auxílio. Amém? Este salmo, ele fala muito da questão de como nós estamos, né? Se a sua alma está abatida, né? Se você se sente perturbada, se você se sente que precisa buscar em Deus forças, né? Para o seu dia a dia, este versículo ele pode estar te ajudando muito. Queria falar com vocês que esse versículo, além de tudo, ele retrata bem, né, os nossos dias de hoje. Quantas mulheres, quantas mães, moças, jovens, né? Quantas pessoas se encontram com o coração abatido. E se você é uma dessas pessoas que se encontra com o coração abatido, atribulado, né? Até por conta que nós não estamos enfrentando um momento fácil, né, nas nossas vidas, um momento que está sendo difícil para as nossas famílias, todos nós, a maioria em casa, né, ou os que precisam sair para trabalhar, que eu sei que eu tenho algumas irmãs que precisam sair para trabalhar, algumas mulheres que estão, né, deixando todos os seus afazeres em casa e indo para o trabalho. Eu quero dizer para você nesta tarde que a sua esperança ela está em Deus, né? Ela não está em homens, ela não está no seu marido, ela não está nos seus filhos, ela não está no seu emprego, né? Mas a sua esperança ela está em Deus. E se o seu espírito está abatido nesta tarde, você tem que esperar e ganhar forças em Deus. Amém? Então, minhas amadas, nós precisamos estar focadas em Deus, né? Que é o nosso auxílio, socorro bem presente nas horas das nossas angústias, das nossas tribulações. Um outro texto que me chama muito a atenção está lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 36, que fala a respeito da passagem de Jesus no Getsêmani, né? Todas vocês já conhecem essa passagem, eu creio, e aquelas que não conhecem podem estar pesquisando lá. E essa passagem, ela me chama muito a atenção, né, fazendo uma ligação com os dias de hoje, que Jesus ele se encontrava atribulado, angustiado, né, com a alma abatida. Ele se encontrava num momento da vida dele, né, que ele não tinha a quem recorrer, como recorrer, né? A única pessoa que ele podia recorrer no momento da sua angústia era a Deus, né? Então eu fico pensando assim, que se Jesus ele recorreu, né, no momento da angústia dele, naquela inquietação que a alma dele se encontrava a Deus, né? Por que nós muitas vezes nos encontramos assim, né? Da mesma maneira com que Jesus se encontrou, e não recorremos a Deus, né? Eu fico pensando assim, o que Jesus foi fazer naquele momento que ele estava passando pelo Getsêmani, né? Que ele estava ali com os discípulos. O que ele falou para aqueles discípulos, né? Ele simplesmente se recolheu, né? E foi orar. Ele disse para os discípulos, eu vou tirar um tempo para orar, né? E quantas de nós, minhas amadas, nós temos feito isso nesses dias que
estamos em casa, né? Eu acho que já vai para 4 meses, né? Para quem está trabalhando em casa, ou para você que está tendo que deixar seus filhos em casa e sair trabalhar, ou estar em casa com os filhos e ver seu marido ir trabalhar, ou para aquelas nossas irmãs, né? Mais idosas que estão sem poder sair de casa, como nós temos algumas na nossa igreja, né? E algumas amigas que conhecemos também, pessoas da família, né? Tias, amigas mais chegadas, né? Como tem sido os seus dias, né? Você tem parado, né, para dedicar um tempo ao Senhor, para orar, para ler a sua Bíblia, né? Não importando a sua denominação, né, mas importando a sua fé, a fé que você deposita em Deus. Como tem sido os seus dias? Essa é a minha pergunta para você no dia de hoje. Você tem tirado um tempo para fazer oração, né? Buscado na palavra, parado para pensar por que tudo isso está acontecendo, por que nós temos passado por um período tão difícil, né? E você já parou para pensar que com Jesus do seu lado você pode passar isso bem mais tranquilo, bem mais aliviado? Né? Coloca um hino aí na sua casa, né? Daqui a pouco nós teremos o tempo de oração. Coloca você um hino aí na tua casa e vai orar, né? Tira um tempinho para estar fazendo isso. Eu queria dizer para você nesta tarde que é tempo de você esperar em Deus. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O que é perseverar com orações? Né? Você orar constantemente, né? Tá atribulada, vai orar. Tá angustiada, tá com a alma abatida, vai orar, né? Esteja em constante oração, mesmo que você esteja desenvolvendo as suas atividades do dia, esteja em constante oração, né? Esteja em conexão com Deus, vigiando com ações de graça. O que é vigiar com ações de graça? É eu orar, e daí daqui a 2 minutos eu estar xingando alguém dentro de casa, é eu estar murmurando, é eu estar reclamando, né? Em vez de eu estar buscando a Deus, eu estou ouvindo palavras vãs, falando palavras vãs, né? De repente repreendendo os filhos além da conta, né? Sem compreender que eles também estão num período de isolamento social. Né? O que você tem feito como mãe, como esposa? Né? Você tem sido sábia nesses dias? Ou você tem estado totalmente o tempo todo estressada, né? Não dando atenção para os seus filhos, para a sua família? Ou você tem tentado conciliar o trabalho de casa, né? E as suas obrigações como mãe, como esposa, né? E eu te pergunto também nesta tarde, como está o seu coração? Né, o seu coração diante de tudo disso, né? Será que não é tempo de você parar um pouco, né? Respirar e entregar para Deus todas as coisas, ter esse tempo com Deus, né? Irmãs, queria terminar nossa reflexão de hoje com um único versículo, né, para encerrar, que está lá em Romanos, né, capítulo 12, versículo 12, vocês podem estar procurando lá, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, sejam perseverantes. Então, queria deixar para vocês, né, essa reflexão de nós estarmos perseverando na oração, de nós estarmos buscando em Deus, né, para resolvermos os nossos momentos de angústia, de tribulação. Queria estar falando para vocês que nós estejamos durante esta semana focando em Deus, né? Que nós deixemos um pouquinho o que está acontecendo aí fora na nossa cidade, né? Claro, procurando nos cuidar sempre, né? Cuidar da nossa família, mas buscar na palavra tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós
necessitamos, né, e estarmos em fervente oração. Isso que eu queria deixar para vocês nesta tarde. Eu queria dizer que nós estamos aqui para estar orando com quem precisar, né? Pode estar nos ligando, nos mandando um WhatsApp, e que vocês fiquem todas na paz, né? E que em nome de Jesus nós possamos estar nos vendo em breve e que esse possa ser um tempo, vamos dizer assim, passageiro, né? Que em breve nós estaremos nos vendo, amém?